Eu tava pensando esses dias. Já faz um tempinho que eu não posto vídeo no YouTube. Eu não tô postando vídeo no YouTube porque, que nem eu disse, eu tava com o nariz escorrendo, ouvido entupido. Nossa, eu tava ruim, 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 ruim. Enfim, eu tava dando uma olhada nos comentários dos meus últimos vídeos que eu postei no YouTube, né? Que na verdade são cortes que eu fiz das minhas lives, que é conversando com o pessoal, né? E aí eu pego o corte e eu posto no YouTube. Tem um vídeo no YouTube meu que eu coloquei o título, que se eu não me engano é Eu não vou desistir do YouTube, alguma coisa assim. Eu vou crescer no YouTube, né? Se eu não me engano é esse o título. E, cara, eu vi bastante. Eu achei que não ia pegar tanta visualização quanto pegou. E eu não sabia que ia dar tantos comentários como teve, cara. Teve bastante comentários. E assim, enquanto eu tava doente, eu entrava todo dia lá no vídeo. E aí eu vi os comentários assim novos e eu ficava lendo e, mano, tipo, cada comentário da hora de pessoas falando pra eu continuar, que eu iria realizar meu sonho e tudo mais. E, cara, isso é muito importante, sabe? Às vezes alguns comentários assim faz a gente se motivar pra poder continuar, né? E aí assim, eu doente, tipo, querendo fazer live, querendo postar vídeo e eu não conseguindo porque eu tava ruim e eu não queria gravar live ruim porque eu tava espirrando muito. E aí eu vendo esses comentários eu ficava tipo, caramba, era pra mim estar agora fazendo live e eu tô aqui na cama ruim, sabe? Então ficava isso na minha cabeça, sabe? É... Tinha um comentário, eu vi bastante gente comentando assim lá no YouTube, né? Tipo, eu não comecei no YouTube agora, porém eu já tenho. No vídeo eu tava falando muito de horas de exibição, né? Porque quando pra você monetizar no YouTube, você tem que ter 4.000 horas assistidas, ter 1.000 inscritos e essas coisas. E aí tinha uma galera que falou que, eu tenho as horas, só que eu não tenho os inscritos. Eu tenho os inscritos, mas eu não tenho as horas. Ou, tipo, tinha os dois, mas não criava conteúdo, né? Só que um comentário em específico me chamou a atenção, que foi um comentário, assim, eu prestei muita atenção nos comentários bons, né? Que são o que motiva a gente a continuar. Mas um comentário que chamou muita atenção foi um comentário assim falando que tentei e desisti em menos de uma semana. E aí eu fiquei refletindo, tipo, eu acho que de todos os comentários, esse foi o único, assim, que eu fiquei pensativo sobre, porque é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, né? As pessoas, elas faz um vídeo ou outro ali, tipo, faz ali um, dois, três vídeos, vê que não pega a visualização que ela quer, às vezes ela exclui o vídeo, eu sei porque eu já teve uma época que eu fiz isso, a pessoa simplesmente exclui o vídeo e desiste, ela simplesmente para de postar vídeo, ela não quer mais saber. Só que assim, eu tenho hoje no meu canal no YouTube, eu tenho 5 vídeos. Três desses vídeos que eu tenho no YouTube são vídeos que eu estou aparecendo, que eu estou me mostrando o meu rosto e falando. Dois deles foi fazendo gameplay e três foram eu aparecendo, né? E assim, eu posso dizer que os vídeos que eu postei, que eu estou mostrando o meu rosto, pegaram mais visualizações do que esses que são gameplays. Esses vídeos eu peguei bastante visualização, comentários e ganhei inscritos. Hoje o meu canal no YouTube, eu tava com 0 inscritos antes de postar os vídeos, eu não tinha visualização nenhuma. Algumas pessoas não valorizam os números, não valorizam as inscrições, as visualizações. Eu valorizo porque eu sei que é algo que não é fácil de conseguir. E quando você sabe que é algo que não é fácil de conseguir, você acaba valorizando mais. E porque pra mim não é apenas número. A mesma coisa aconteceu com as pessoas que deram like. As pessoas assistiram e deram like. Então, assim, é você valorizar as pequenas coisas, sabe?
E, mano, isso é muito da hora. E eu espero, eu aproveitando que eu tô falando essas coisas aqui, eu queria dizer o seguinte, eu tenho dois sonhos que eu queria deixar registrado em vídeo, porque eu não sei se eu vou conseguir realizar, eu não sei quando eu vou conseguir realizar, mas se Deus quiser, eu quero muito usar esse vídeo num futuro próximo, dizendo, tipo, demorou, mas eu consegui, ou algo de tipo assim, eu quero muito usar esse vídeo como, pô, eu falei isso há não sei quanto tempo atrás e hoje, graças a Deus, eu tô realizando. Então eu tenho dois sonhos, só que, assim, um é um pouco mais difícil de conseguir do que o outro. Então o meu primeiro sonho, os dois sonhos são mais ou menos parecidos, assim. O meu primeiro sonho eu tá num lugar assim, é, plano, uma paisagem bonita, eu gravando assim, né? E uma paisagem bonita atrás de mim, é, sem tá passando carro, sem tá passando pessoas, nem nada. Apenas eu e uma paisagem bonita, eu sentado ou alguma coisa assim, conversando com vocês, né? No caso, fazendo um vídeo. É, com provavelmente, possivelmente, meu sonho é ter um carro. Eu ter um carro, assim, de fundo, ou alguma conquista que eu tenha conseguido, e, e eu poder falar que eu venci na vida, cara. O meu maior sonho é isso. Tipo, eu tá tranquilo a ponto de poder ter o meu carro, ter uma câmera e tá gravando numa paisagem bonita e falar, demorou, mas eu consegui a vida que eu sempre quis, né? E aí entra o segundo sonho, que é o sonho que eu falei que é um pouco mais difícil, né? O meu sonho é poder morar num lugar, é, num estado distante da onde eu moro atualmente. Eu moro em São Paulo, mais especificamente em Guarulhos, e meu sonho sempre foi morar em uma cidade pequena, né? Sempre foi morar em uma cidade pequena, eu ter a minha própria casa, eu ter meu próprio carro, é... e eu, assim, viver daquilo que eu gosto de fazer, que é aqui criar conteúdo, né? Poder inventar, fazer coisas, né? Inclusive, uma coisa que eu queria muito inventar era, por exemplo, eu tenho aqui meu estúdio, né? Vamos se dizer, estúdio, né? Eu tenho dois monitores, eu tenho minha webcam, tudo foi fruto do meu trabalho, né? Eu sou CLT, então, tudo fruto do meu trabalho. É, eu tenho meu computador e eu tenho um computador aqui, tá aqui do meu lado, tá no chão, que é um computador foi o meu primeiro computador. Ele tem uma placa-mãe A320, o processador dele é um Athlon e tal. Minha vontade mesmo era montar meio que um projetinho de segundo PC, tipo um PC secundário, para eu poder fazer lives com mais qualidade. Tipo, eu ter um outro PC para poder fazer lives com mais qualidade. Era um projeto que eu tenho em mente. Porém, ele tá aqui no chão, eu vou até mostrar pra vocês, né? Tá meio bagunçado. Aqui, ó, ele tá aqui, não dá pra ver, né? Isso aqui é um monitor pequenininho e ele tá embaixo aqui, o gabinete tá embaixo aqui, né? O que acontece? Por que que ele tá no chão? Vocês viram que tem umas caixas aqui. Eu tô sem guarda-roupa, eu não. A situação aqui tá crítica, tá? Eu tô sem guarda-roupa, aí eu tô deixando minhas roupas tudo em caixa aqui. A minha cama é box, né? Eu deixo minhas roupas tudo dentro do box. E, tipo, os bagulho tá aqui, tá tudo em caixa, mano. Tá tudo em caixa, tudo jogado, né? Eu tô sem guarda-roupa. O meu quarto, ele não tem espaço, né? Então, eu também não quero fazer nada planejado. Porque, assim, eu não quero gastar dinheiro com isso, né? Coisas planejadas, normalmente você acaba gastando bastante dinheiro, né? E eu não quero fazer nada planejado. Então, eu tô esperando, né? Eu ter um dinheirinho para poder comprar uma cômoda. Eu acho que uma cômoda cabe aqui, não sei ainda. Eu tenho que medir, mas eu ainda não fui atrás disso, mas que agora eu tô sem dinheiro, né? Então, eu tenho que esperar eu ter dinheiro.
Então, assim, eu fugi um pouco do foco, né? Mas, que nem eu tava falando, né, sobre o meu sonho e tal. E, assim, depois daquele vídeo que eu fiz, né, que eu preciso crescer no YouTube, né, esse é o título, eu me motivei muito mais a querer crescer aqui. Porque assim, os comentários, cara, me motivou muito. Pegou um monte de visualizações, eu nem sabia que ia pegar tudo isso de visualizações. Eu peguei bastante inscritos, eu nem sabia que eu ia conseguir pegar tantos inscritos. E eu consegui, cara. Eu consegui. E então é pequenas coisas que acabam motivando. Eu vou ser bem sincero. O meu maior sonho também, fugindo um pouco daquele sonho que eu disse, que é sobre morar num lugar afastado e tal. Eu não fiz ainda porque eu não sou CLT para poder fazer, eu preciso ser mandado embora. E não só ser mandado embora, como eu também preciso de dinheiro, coisa que eu não tenho. Então por isso que eu queria tanto dar certo aqui no YouTube, para ser sincero, né? Ver se eu consigo finalmente realizar meu sonho. Enfim, aí, bom, aí tipo é esse projetinho que eu tenho em mente aqui do computador que eu queria fazer vídeo, né? Fazendo assim, montando e tal. Só que nem eu disse, não tem como eu fazer porque eu tô sem condições financeiras, por assim dizer. Então não tem como eu montar esse projetinho desse computador, por enquanto, né? Agora, voltando no assunto do sonho, meu sonho é eu pegar uma câmera e não ficar aqui no meu quarto fazendo lives, assim, conversando e tal, ou jogando alguma coisa. A minha vontade, na verdade, é sair. Tipo, ir para os lugares, assim, para parques, tanto parques de diversões, como o Hop Hari que tem, né, em São Paulo. O Hop Hari, parques normais, né, parques, né, sem ser esses parques de diversões, né, qualquer tipo de parque. Ir pra shopping, esses lugares, e gravar, tipo, fazer uma live gravando, tals, conversando, mostrando as coisas, mostrando produtos de loja, mostrando, sabe, as coisas assim do mundo, fazer live IRL, né, pra ser sincero. Só que, como eu disse, também não consigo fazer isso por enquanto, né? Mais pra frente, quando eu tiver um público maiorzinho, eu consiga fazer. Porque é mais divertido você fazer live e ter galera assim conversando com você na live, a galera pedindo pra você ir pra algum lugar e você indo, né, e tal. Então é o que eu penso, é o meu sonho, né? É o meu sonho. Aquele comentário que eu falei pra vocês de um cara que eu vi naquele meu último vídeo falando que ele tentou ser youtuber e aí, tipo, depois de uma semana ele desistiu, algo assim. Eu vou ser bem sincero. O sucesso, cara, ele não vem da noite pro dia. Qualquer pessoa que você vê aí que é grande, qualquer pessoa, mano. Se você pensa uma pessoa aí, pode ser cantor, youtuber, ator, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que começou nesse ramo de, de sucesso, assim, eles começaram pequeno, eles não tinham ninguém vendo eles. Eles não tinham ninguém, entendeu? Um youtuber que hoje é famoso, no primeiro vídeo dele, ele pegou 0 visualizações. Por que que ele é famoso? Porque todo dia ele tava lá postando vídeo. Todo dia ele tava lá, entendeu? Você não precisa ter inscritos, você não precisa ter visualizações para você fazer as coisas, cara. Você não precisa disso. Eu dou esse exemplo porque, mano, eu sempre fui um cara muito tímido. Muito tímido. Até hoje, eu tô me perguntando como que hoje eu tenho coragem de ligar a webcam e tá aqui falando com vocês. Sabe? Até hoje eu me pergunto isso, mas eu tô aqui. Por quê? Porque eu deixei a timidez de lado, eu deixei todo o meu desconforto de lado. E eu tô aqui. Porque assim, eu coloquei na minha cabeça que eu vou perder o quê? O que que eu tenho pra perder? Eu só tenho a ganhar, cara.
Eu só tenho a ganhar e os resultados estão aí. Os vídeos que eu posto estão pegando visualizações, os vídeos que eu posto estão pegando like, os vídeos que eu posto estão pegando inscritos. O resultado tá aí. Agora, se eu ficasse com essa, tipo, ah, vou começar o canal amanhã. Vou começar o canal depois de uma semana, depois de um mês. Ah, vou começar o canal daqui a um ano. Se eu ficasse nessa, pode ser que na época que eu fosse realmente começar, provavelmente não ia dar certo. Tá dando certo porque eu estou aqui persistindo. Às vezes não é o meu momento. Talvez eu tô aqui fazendo vídeo, mas pode ser que eu simplesmente não cresça mais. Os vídeos que eu posto vai pegar zero visualizações, mas mesmo assim eu tô aqui. Porque não é no meu tempo, cara. É no tempo quando o senhor falar, ó, tá na hora, vai ser isso, entendeu? Não é, a fama não vem do dia pra noite. Não que eu queira ser super famoso, tipo, pô, meu sonho é ter 1 milhão de inscritos. Tipo, mano, eu nem me imagino com esse número. Eu não consigo nem me imaginar com 1.000 inscritos. Quem dirá 1 milhão, entendeu? Só que assim, a gente tem que sonhar grande. A gente tem que sonhar grande pra gente conseguir conquistar nossas coisas, né? Então, assim, por mais que eu não me imagine com 1 milhão, por mais que eu não me imagine com 1.000 inscritos, eu sei que o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer é estar aqui todo dia postando vídeo, falando sobre os meus sonhos, sobre as minhas vontades, motivando a galera que quer ser youtuber. Porque eu sei que provavelmente esse vídeo aqui ele vai chegar em alguém que provavelmente tem o mesmo sonho que eu. Que é de ser youtuber, de quer ser famoso. E se você tá vendo isso, cara, mano, vai ter gente que vai te criticar. Vai ter gente que vai te criticar, mano. Só que você tem que fazer o quê? Você tem que não pode dar ouvidos a essas pessoas. Você não pode dar ouvidos, você tem que ir lá e fazer. Você fazendo ou não fazendo vão te criticar da mesma forma. Eu digo isso porque eu tenho como exemplo um cara lá no meu trabalho que eu comentei que eu queria ter um carro. Eu comentei que eu queria ter um carro e ele, tipo, ele tava conversando comigo e ele perguntou: "Ah, que tipo de carro que você quer ter, que não sei o quê". Eu não tenho carro. Então, tipo, seria o meu primeiro carro. E eu falei que como meu primeiro carro, eu gostaria de ter um Uno, era o que eu estava procurando, né? Ter um Fiat Uno, aquele que é quadradão que falam que é parece uma caixa de sapato, e ou um Celta. Esses dois carros eram os carros que eu tava ou um Corsa, né? São os três carros, né? São esses três carros que eu falei que eu estava buscando para ser o meu primeiro carro. E aí, assim, eu tenho o meu cargo lá no na onde eu trabalho, ele é um cargo elevado do que esse cara que eu tava conversando. Tipo, ele tá aqui, o meu cargo é apenas um degrau acima do dele. E aí ele pegou e ele falou assim: "Pô, mas você tem condições de ter um carrão, você tem condições não ter tal coisa, tal", tipo, ele deu até exemplo de um outro menino que a gente conhece, que ele falou: "Pô, ele falou o nome do menino, eu não vou falar aqui, né? Falou: "Ô, tal pessoa pegou um, eu não lembro o nome do carro agora. Eu acho que é eu não lembro se ele falou HB20. Não era Civic, não era HB20. Era um outro carro lá que assim não é barato assim, né? Tá ali na faixa dos seus assim, usado ali 50, 60, 70 mil ali, né? E aí, tipo, ele dando exemplo. Ah, Onix, lembrei agora, Onix. O menino pegou um Onix, né? E aí ele falando pra mim, pô, você tem condições de ter um Onix ou um carro mais assim nessa faixa de preço, você quer pegar um Uno, você quer pegar um Celta, tipo, sabe, meio que desmerecendo o carro que eu queria pegar e meio que assim dando a entender que tipo eu tinha que pegar um carro mais caro. E ele é um cara que eu conheço já, assim, eu trabalho lá há uns 2 anos, eu conheço ele há uns 2 anos, né, que eu trabalho lá. E ele falando essas coisas num,
Depois de uns 2 dias, a gente foi conversar de novo e a gente conversou sobre carro de novo. E ele falando que, tipo, pô, você não pode pegar um carro de duas portas porque quando a gente quiser sair, o carro de duas portas é foda, porque você vai ter que ficar levantando o banco pra gente poder assinar. E aí, tipo, eu fiquei, tipo assim, mano, pera aí, eu vou comprar o carro pra mim ou pra você? Aí eu comecei a entender qual que eram as intenções dele. Assim, algumas pessoas que vão ouvir isso aqui vai achar, ah, pô, não, você tá metendo louco, mas pra quem entendeu o contexto, vai, tipo, tá entendendo, sabe? Então, assim, ele não tava pensando, tipo, pô, vai ser o meu primeiro carro e tudo mais. Ele tava querendo colocar ele tava querendo usufruir de uma conquista que é pra ser minha, ele tá querendo usufruir também. Então, algo que era, tipo, pra ser algo meu, assim, ah, pô, primeiro carro, vou pegar ali um Uno, um Celta e tal. Não, ele quer que eu pegue um carro bom, né? Tipo, não que o Celta e o Uno não seja bom, mas eu digo, tipo, um carro mais caro, como o Onix, ou um HB20, ou qualquer outro carro, porque tem quatro portas, tem uma tecnologia ali melhor, é um pouquinho mais atual e tudo mais. Porque ele, na cabeça dele, eu vou simplesmente sair do meu trabalho, vou começar a levar todo mundo para casa, vou e é isso, entendeu? Então, foi o que deu a entender. Eu posso estar totalmente enganado, mas foi o que deu a entender. Então, por isso que eu digo, mano, se você tá começando no YouTube, não liga porque as pessoas vão falar. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão te elogiar. Isso é normal. O importante é você sempre continuar. É, infelizmente, não tem como você não dar ouvidos às críticas. Você, em algum momento, você vai acabar lendo ali uma crítica, você vai ouvir uma crítica. O importante é você ter cabeça para ouvir e ignorar. Entendeu? Tipo, ah, beleza, você viu uma crítica, você ficou meio chateado? Pô, vai lá nos seus vídeos, tenta ver os comentários de elogios. Você, pô, para e pensa, mano. Você faz um vídeo aí tem três comentários. Um é crítica e dois é elogio. Você- normalmente as pessoas, elas costumam ver a crítica. As pessoas desistem pela crítica, as pessoas só dão ouvido às críticas. Só que, mano, para e pensa, pô, uma pessoa tá me criticando e duas pessoas estão me elogiando. Tipo, começa a dar ouvidos aos elogios, né? Esse é o conselho que eu dou. Começa a dar ouvidos aos elogios, porque são os elogios que vão te levar para onde você quer. E mesmo que não tenha comentário nenhum, vamos supor que não tenha elogio nenhum, não tenha crítica nenhuma, mano, apenas faça. Se é seu sonho, faça. Porque esse é o meu. Eu tô aqui, não tô? Tô aqui comentando sobre a minha vida, tô aqui comentando sobre os meus sonhos, minhas vontades. E assim, apenas faça, mano. Apenas faça. Porque eu sei que, ó, eu tô fazendo esse vídeo no dia 8. Hoje é dia 8 do mês 6 de 2026. Eu sei que daqui 2 anos, lá em 2028, 2029 e 2030, eu tenho certeza absoluta que eu não vou me arrepender desse vídeo que eu tô fazendo. Na verdade, eu vou agradecer ao meu eu do passado por estar fazendo, por ter feito esse vídeo. É muito melhor você viver dessa maneira do que você simplesmente chegar lá na frente e falar, pô, por que que eu não comecei antes? Por que que você não começou antes? Por medo? Por vergonha? Né? Eu lembro até hoje em 2020. Eu queria muito ter começado no TikTok em 2020. Época de pandemia. Eu queria muito ter começado no TikTok. Sabe por que que eu não comecei? Vergonha. Vergonha. Todo mundo que começou no TikTok em 2020 hoje tem milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Todo vídeo que posta tem milhões de visualizações. Muita gente cresceu na pandemia. Muita gente. O TikTok cresceu na pandemia. Entendeu? O TikTok não era nada. Ele cresceu na pandemia, pô. Ele estourou na pandemia. E assim, então é pra vocês entenderem. Hoje eu me arrependo de não ter começado naquela época. Só que assim, é aquilo.
Da mesma forma que eu me arrependo de não ter começado naquela época, não era meu momento de ter começado naquela época. Por isso que eu tô aqui hoje. Se eu tivesse começado naquela época, eu não estaria aqui hoje. Talvez tenha algo preparado pra mim por esse motivo que eu não comecei naquela época, eu tô começando hoje. Entendeu? Mano, tudo na vida tem um porquê. Só que a gente não sabe o porquê até a gente descobrir. E a gente só descobre se a gente persistir, entendeu? E é isso, cara. Enfim, vamos voltar porque nós estava fazendo, né? Jogar nosso Garticzinho.